Bolsa de valores vai do céu ao inferno. Mercado despenca 3% com preocupações internacionais, principalmente vindo dos Estados Unidos. Turma, sejam todos muito bem-vindos. Vamos bater um pouco sobre mercado financeiro, bolsa de valores. Hoje o índice Bovespa teve uma queda bastante expressiva, quase 3%, 2,9% de baixo, uma queda bem forte aqui nesse curto espaço de tempo. Danilo, o que tem acontecido com o mercado? Primeiro, preocupações externas com os títulos americanos, onde a gente teve títulos de curto prazo tendo rendimentos superiores aos títulos do longo prazo, e historicamente isso nos Estados Unidos, quando acontece isso, a gente tem recessão, ou seja, o mercado fica bastante atento e bastante de olho. Bom, olhando aqui o curto espaço de tempo, o mercado segue dentro de um movimento um pouco mais lateral, com preocupações de curto prazo. Primeiro, a região dos 100 mil pontos é um preço como uma referência de suporte bem importante. Caso o índice trabalhe abaixo dos 100 mil pontos, teríamos uma sinalização de baixa e uma até formação de um pivô de baixa nesse curto espaço de tempo, e aí sim o mercado iniciaria uma nova tendência. Então, cenário de cuidado, bem atencioso, a casa dos 100 mil pontos, tá? Queda de 3% é um cenário de queda bastante expressivo, o mercado ainda não perdeu essa referência de preço, ou seja, eu não vejo um ponto claro, enquanto o índice não romper 104.400 para cima ou perder 100 mil pontos, ele vai continuar nessa lateralização, e aí sim ele teria que romper alguma movimentação. Olha só a movimentação contrária do mercado de dólar. O mercado de dólar, ele teve uma alta bastante expressiva, principalmente aí por causa desse cenário dos Estados Unidos, uma possível recessão, o mercado trabalhando num cenário de alerta, isso faz com que o dólar desempenhasse uma forte alta. Hoje o dólar voltou a trabalhar acima dos R$ 4, próximo ponto de parada do mercado ficaria em 4.130, que é essa região de resistência lá em cima. Então, um ponto de cuidado, de bastante atenção. Claro que se eu for levar em consideração no curto espaço de tempo, a média que o mercado pratica está muito afastada de preço, tá? Então o mercado sobe, mercado corrige, volta a subir, ou seja, tendência de alta para o dólar, viés de baixo para o índice, e quais são os próximos passos? Atenção, acho que essa é a palavra-chave do jogo. Vamos dar uma olhada nos principais papéis: Petro, Vale, bancos e outros papéis que eu separei. Convido você, se tem interesse que eu olhe algum papel, coloca aqui embaixo o seu comentário e, se puder, por gentileza, dá um like nesse vídeo, vou agradecer imensamente. Turma, Petrobras trabalhou numa sinalização de queda hoje, uma queda um pouco mais expressiva, e a Petro ainda não sai dessa região de R$ 25, tá? Se Petrobras ficar abaixo desses 25, 24 e 40, a gente teria uma sinalização não muito positiva para o mercado, e aí sim ele poderia cair um pouco mais até os R$ 23. Então, assim, atenção, Petrobras encontra-se num ponto de suporte importante, não mudou nada do que nós havíamos comentado anteriormente, ou perde 24,50 e vai para baixo, ou volta a trabalhar acima de R$ 26,50 para ele desempenhar um movimento lá para cima, beleza? Essa daqui é o gráfico da Petro. Hoje a Vale trabalha com queda de quase 4% em cima do seu preço de suporte. Ela não tem forças para trabalhar no campo positivo. O que eu vejo? Somente se ela voltar acima de R$ 47. Vale voltou acima de R$ 47, um repique. Vale ficando abaixo de 44,80, sinalização de queda. E aí eu vejo um cenário um pouco mais negativo para Vale. Ela até poderia ter uma queda um pouco mais expressiva até os R$ 41, tá? Que é esse fundo aqui embaixo. Então, um cenário de bastante atenção para as ações da Vale. Dá um giro no mercado de bancos. A gente teve o Banco Itaú trabalhando próximo da sua estabilidade, ele não sai ainda do seu preço de suporte. A gente tem a média de 200 e fundos anteriores, a região de R$ 34,60. Esse daqui é um preço, na minha leitura, um preço importante. Caso o Itaú fique abaixo de R$ 34,50, na minha leitura, é um viés de baixa. Ele poderia cair até 33. Cenário positivo somente se ele voltar acima de R$ 36. Beleza? Então essa daí é o gráfico de Itaú. Dá um giro nos outros bancos, eu tenho o BBAS3 hoje, o Banco do Brasil teve uma queda também expressiva de 3,5%. O mercado hoje, no último momento de Banco do Brasil, já acumula queda de quase 8%. E olha só, galera, o mercado apontou para baixo e veio o que veio, né? A gente tem espaço para o Banco do Brasil, caso ele continue caindo, vem até R$ 44,70, que é esse próximo ponto de suporte. Se o mercado eventualmente cair, a gente vai ficar de olho se ele toca aqui, ou ele lateraliza, ou ele repica. Então, atenção, tem um espaçozinho ainda para BBAS3 desenvolver sua queda. E Bradesco trabalha em cima de um ponto de suporte
bastante expressivo. Tenho preços anteriores sendo trabalhados, tá? Preços anteriores sendo trabalhados e ainda Bradesco em cima de uma região de suporte na minha leitura bastante relevante. Se eventualmente as ações elas voltarem acima desses R$ 35,20, a gente teria algum repique e alguma movimentação de alta nesse curto espaço de tempo, tá bom? Então atenção aí acima de 35,20, 35,30, o papel poderia subir. Ficando abaixo de 33, sinalização ela é de queda, beleza? Turma, deixa eu pegar aqui algumas ações que eu separei para poder comentar com vocês. Deixa eu separar aqui alguns papéis que eu separei para a gente poder acompanhar. Hoje, a gente fez uma operação de via varejo que, infelizmente, ela já acionou até o stop loss. A gente fez aqui uma compra justamente esperando esse rompimento de 8,65. Ela mal acionou e o mercado embicou para baixo, caiu e já estopou a gente no 8,18. Então, assim, na minha leitura, via varejo, eu ainda continuo com uma sinalização de alta, ficando acima de 8,70. Eu vou continuar acompanhando aqui o papel e ver como ela tende a desempenhar esse movimento, ficando acima de 8,70 na minha leitura é um ponto positivo. Temos aqui outros papéis que nós iniciamos operações nos dias de ontem. CEMIG, estamos comprados, hoje o papel trabalha com uma queda de 2%, ela praticamente entregou o lucro que ela teve no período da tarde. Eu ainda estou de olho nesse rompimento e ainda estamos comprados em CEMIG, esperando uma alta até R$ 15,40. Outros papéis que começam a despertar minha atenção, Croton divulgou um balanço e hoje o papel teve uma queda, na minha leitura, extremamente expressiva. O papel caiu aí 11% e ele veio tocar num belo de um ponto de suporte bem importante. Olha só, preço, 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 enfim, vários preços anteriores. E depois de uma alta, a Croton chegou a cair com força e voltou a 11,40. O que eu vou ficar de olho aqui, galera? Atenção, tá? Se eu pegar um Fibonacci entre fundo e topo, a gente tem a retração de 38,2 de Fibo sendo testada. Se eventualmente montar um candlezinho comprador, eu acredito que a ação ela poderia desempenhar, desempenhar aí uma movimentação de alta, tá bom? É, Vini. Então o papel teve uma forte queda, então eu vou esperar aqui o ponto de suporte para a gente poder pensar na compra, tá bom? JBS é uma ação que rompeu, ainda possui um viés de alta. Eu aguardo para pensar numa compra em 26,40 ou acima de 29,30. Ponto número 1. Ambev, galera, eu comentei ela ontem com vocês, ela ainda não mostrou o sinal. Eu ainda estou de olho. A gente tem aqui o nível de resistência anterior sendo testado, o nível de resistência anterior sendo trabalhado e da forma que está estruturado aqui, sobe, corrige. Se eventualmente as ações montarem um candlezinho comprador nesse suporte, eu poderia trabalhar uma compra esperando aí uma retomada de alta do papel para esse curto espaço de tempo. Então atenção, Ambev chama atenção para uma compra desde que monte aí um candlezinho comprador, tá bom? B3SA é uma ação que, na minha leitura, ainda segue no radar. Se ela ficar acima desses R$ 46, a tendência ela é de alta, o viés ainda segue bastante positivo. E se eventualmente as ações voltarem acima de 46,15, a gente poderia pensar num ponto de compra um pouco mais interessante. Uzi Minas foi uma outra ação que eu também acompanhei e ela realiza um teste de suporte bem importante e ela não tem forças para ter um certo nível de repique. Então eu aguardo e ainda continuo de olho acima de R$ 8,10 para a gente poder pensar numa compra, tá bom? Galera, fazendo um breve resumo aqui da Bolsa de Valores, tá bom? O que a gente tem, Danilo? A gente tem um cenário de alerta, a gente tem um cenário de bastante atenção do nosso mercado financeiro por N fatores. Agora a China não, os Estados Unidos com uma possibilidade de recessão entra pelo radar do nosso mercado. A gente teve uma queda bastante generalizada da Bolsa hoje, perdão. A bolsa cai 3% e ela toca na casa de 100 mil pontos. Danilo, quais são os próximos passos que o mercado tende a fazer? Eu acredito que seja um mercado de atenção. Tomar um pouco de cuidado se o mercado sinaliza alta, sinaliza baixa. A gente tentou ver se o mercado, ele ontem ameaçou subir, a gente até fez algumas operações de compra esperando a retomada de alta, ele nos frustrou, voltou a cair, ou seja, um cenário de atenção. E mais uma vez eu reforço a importância de iniciar uma operação, sempre desenhar um ponto de entrada, alvo, stop e sempre trabalhar de uma forma bastante profissional no mercado financeiro, tá bom?
Essa daqui é a minha dica a todos vocês. E lembrem-se, galera, a oportunidade a gente vai ter sempre. Temos momentos que é importante a gente dar um passo atrás, um passo à frente e continuar de uma maneira sempre acompanhando o mercado. Bom, eu vou aqui olhar as principais ações que vocês me pediram, vou olhar aqui os principais comentários e mais uma vez eu convido vocês aí a darem um like nesse vídeo. Vou agradecer de imensidão muito grande. Danilo, dá uma olhada em BIDI4. Olha, Banco Inter, cara, eu vou dizer para você que eu fiquei muito chateado que eu tinha olhado a compra aqui, mas não deu tempo de comprar e o papel foi embora. Então, da forma que está estruturado, Banco Inter aí não para de subir, ele já trabalha com 30% de valorização desde o ponto que a gente olhou. Se você é uma pessoa que está comprada, meus parabéns, tá? Eu só acho que quem comprou, show de bola. Quem tiver de fora, eu tomaria um pouco de cuidado agora, tá? Porque o papel saiu de 16 e veio até 24. Se for entrar numa compra, na minha leitura seria ideal ele passar por um processo de correção e por algum lugar aqui eu poderia pensar numa compra esperando a retomada dela de alta, tá bom? Então essa daqui na minha leitura seria um ponto atrativo. Ah, Daniel, mas se o papel continuar subindo, beleza, se o papel continuar subindo, show de bola. Tranquilo, maravilha, bonito, bacana, beleza. Tá? Então quem está comprado, ok. Quem tiver de fora, eu acredito que o risco seja alto. Tá? Então esse daí que seria o meu principal ponto. Danilo, dá uma olhada em TRPL4, transmissão paulista. Vamos lá dar uma olhadinha no papel. A ação aqui, ela tem uma tendência de alta e no curto espaço de tempo ela trabalha aí com um viés indefinido. Na minha leitura, se Transmissão Paulista ela trabalhar acima de R$ 25,70, a gente teria aqui espaço para ela retomar o seu movimento de alta um pouco mais direcional, tá bom? Então, assim, não vejo nada por enquanto, somente acima de 25,70. Danilo, você é uma máquina, tamo junto, Ilon. Tô treinando para ser um homenzinho de ferro. Ainda não, tô muito longe ainda. Sou um belo de um mortal igual a todos. Danilo, Smiles, vamos dar uma olhada aqui em Smiles. Ela é muito boa para se trabalhar vendida? Olha, errado não é, ela tem um viés de baixa, mas o ideal para que você venha trabalhar vendido, pelo menos na minha leitura, é quando o mercado ele sobe muito, ele se afasta da média que você vende esperando que ele caia, ou o mercado ele tem uma tendência de baixa, ele passa por uma consolidação, marcaremos suporte aqui e aí sim, tá fazendo? Se ele perder aqui o suporte, a gente poderia pensar num ponto de venda. Então, assim, eu não vejo o ponto agora. Olhando graficamente para o papel, ele caiu bem e testa um suporte. Pelo martelinho que foi formado, eu até poderia fazer aqui um trabalho que uma pessoa que eu tenho uma grande referência aí, o Márcio Noronha, ele fala que é um trabalho de simetria, né? Olha só, eu, eu divido aqui ao meio, aqui eu tenho queda, mercado aqui. Se ele romper a máxima de hoje, ele particularmente poderia refletir daqui e poderia refletir esse movimento de simetria, possivelmente tendo um fundo duplo, tá bom? Então, assim, eu não vejo um ponto agora claro para se trabalhar um ponto de venda, tá bom? Então, show de bola. Deixa eu dar uma olhada. Danilo, dá uma olhada em VLead 3, vamos dar uma olhada lá em VLead. Olha, ó, Danilo, posso trabalhar em Smiles na venda? Olha só o caso de VLead, tá bom? VLead é uma empresa que se fosse pensar em algo, olha só, cai, lateraliza, perde suporte, espaço para continuar sua queda. Então, assim, é um papel que tem uma tendência de baixa, tem um viés de baixa e ele continua trabalhando aí o seu movimento um pouco mais direcional no campo negativo, tá bom? Então, eu não vejo um ponto claro de compra do papel, só se ele voltar acima desses R$ 13,90, R$ 14, trabalhando acima desse nível, até o papel poderia subir. Ficando abaixo de 13, na minha leitura, uma sinalização de baixa, um pouco mais direcional. Danilo, dá uma olhada em JHSF, JHSF, eu vou olhar ela agora. JHSF é uma ação que na minha leitura, acima dos R$ 4, ela tem espaço para performar no campo positivo, sobe, lateraliza, ficando acima agora dos 4,10, 4,15, ele poderia voltar a subir. Então, na minha leitura, eu acompanho de uma maneira bem próxima o mercado financeiro aqui na Bolsa de Valores. Turma,
de uma maneira geral, o que, que eu tenho a mensagem para passar para vocês? É cenário de atenção, cuidado, muita volatilidade na bolsa tem acontecido nos últimos dias e muitas incertezas para os próximos pregões. Então, atenção, mais uma vez, apesar da gente ter um otimismo na bolsa de valores para o médio e longo prazo, estratégia de investimento é diferente do que estratégia de especulação. Mais uma vez, eu reforço a importância de comprar, colocar stop loss, colocar stop gain, saber trabalhar muito bem feito. E é isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e nos vemos aí numa próxima. Tchau, tchau.